Olá, uma notícia preocupante. A mineradora Vale do Rio Doce tem prejuízo de 6,6 bilhões no terceiro trimestre de 2015. Com a alta do dólar e preço baixo do minério de ferro, esses dois itens contribuíram para o resultado ruim da empresa, que divulgou os dados financeiros na manhã desta quinta-feira, antes da abertura do mercado. A mineradora registra resultados financeiros da depreciação em 28% do real ante o dólar. Como mais de 90% da dívida da empresa é em moeda americana, isso acaba neutralizando os ganhos operacionais obtidos com a venda de seus produtos. Pois é, né, gente? Mais uma notícia ruim do mercado financeiro para todos os brasileiros. Acompanhe agora os destaques de hoje do Jornal da Assembleia. Parlamento Paulista promove a 17ª Semana de Saúde do Servidor. Reorganização escolar. Tema debatido em audiência pública aqui na Assembleia Legislativa. Diretor da ACESP fala da crise hídrica para os deputados da Comissão de Infraestrutura. A partir de agora, no Jornal da Assembleia. A Assembleia Legislativa aprovou um projeto de lei do Governo do Estado que destina recursos de participação no resultado ou compensação financeira pela exploração de petróleo e gás natural, os chamados royalties do petróleo, para o fundo da SP-Prev. Os recursos destinados à gestora da Previdência dos servidores públicos no Estado foram retirados da participação do FEAP, o Fundo de Expansão do Agronegócio Paulista. Mas uma emenda aglutinativa garantiu ao fundo repasses anuais com correção de inflação equivalentes ao repassado em 2010. Também foi aprovado o PL 751 de 2006, de autoria da ex-deputada Maria Lúcia Prandi, do PT, que institui a Semana Estadual de Incentivo à Saúde Mamária. A deputada petista falecida no último dia 7 foi homenageada por deputados em plenário. Os deputados aprovaram ainda o projeto de lei 1432 de 2014 do deputado Davi Zaia, do PPS, que revoga a lei que trata da criação de cooperativa de crédito por entidades de classe dos servidores públicos do Estado de São Paulo. Um dos motivos da revogação da legislação, que é objeto de ação de inconstitucionalidade, é o impedimento do funcionamento de cooperativas regulares por exigência de no mínimo 70 mil associados para poder funcionar. A Assembleia Legislativa de São Paulo promove a 17ª Semana de Saúde do Servidor. O tema deste ano é a importância dos momentos de repouso e do sono para a reparação do organismo e o restabelecimento do equilíbrio das pessoas. Vamos conferir agora na reportagem da Priscila Silvério. Luzia aproveitou o horário de almoço para passar no Circuito da Saúde no Hall Monumental. Logo na entrada, informações sobre os alimentos que devem ser consumidos à noite para se ter um sono tranquilo e aqueles que atrapalham o descanso de qualquer um, como o café. Na sequência, Luzia se pesou, mediu a altura e as circunferências do pescoço e da cintura. Essas informações indicam se a pessoa pode desenvolver algum problema cardiovascular. A pressão dela está ok e os exames mostram que o colesterol e a glicemia também. Fiquei mais tranquila, estava preocupada um pouco, somente com o colesterol. Colesterol, glicemia e hipertensão são fatores de risco para doenças cardiovasculares, que são a maior causa de morbimortalidade. E você agindo preventivamente, você evita complicações maiores, como um infarto agudo do miocárdio, um acidente vascular cerebral. Cuidados com os dentes e com o sono. A gente tem diversas coisas que afetam as questões do sono. E o que elas implicam? Muitas delas, a apneia, por exemplo, ela pode ter um forte fator prejudicial para o coração, tá? E além de estresse, depressão, a insônia, ela causa uma forte depressão nas pessoas com o tempo. Exames para detectar miopia, astigmatismo, hipermetropia, glaucoma e doenças oculares como conjuntivite e catarata. Aproveitei que estava tendo a Semana da Saúde, aí vim aqui para poder estar fazendo, aproveitar a hora de almoço. E chega o momento de relaxar. O circuito termina com dicas de alimentação saudável. Pela primeira vez, a Semana de Saúde do Servidor recebe a unidade móvel de mamografia Mulheres de Peito. Ela está no estacionamento da Assembleia Legislativa de São Paulo para atender toda a população. A estimativa é que em 2015 sejam registrados mais de 54 mil casos de câncer de mama no Brasil. A doença é a segunda mais comum entre as mulheres em todo o mundo.
A Nália é copeira na Assembleia há 5 anos e aproveitou para fazer a mamografia gratuita. Câncer de mama é uma coisa muito séria. Eu faço pelo SUS, mas é assim, quando não tem vaga tem que ficar na fila de espera, como já aconteceu comigo. Essa fila demora quanto tempo? Às vezes até 3 meses, 4. Para fazer o exame é só apresentar o RG e o cartão do SUS. Se realmente constata a possibilidade do câncer, nós encaminhamos ao serviço de mastologia da cidade, que convoca o atendimento da carreta. A Semana de Saúde do Servidor acontece até esta sexta-feira, da 13h às 19h. Isso se repete já pela 17ª vez e a cada ano a gente acrescenta uma novidade fazendo aquilo que foi feito nas outras atividades. Tudo isso voltado ao bem-estar, à saúde preventiva de todos os funcionários aqui da Assembleia Legislativa. A gente sabe, né, que a prevenção é o melhor remédio. Deputados da Comissão de Constituição, Justiça e Redação apreciam extensa pauta de projetos. A presidente da CCJR, deputada Célia Leão, do PSDB, colocou para apreciação dos parlamentares pauta contendo 111 itens. Projeto de lei da deputada Alessi Brandão, do PCdoB, provocou debate sobre a sua legalidade. A parlamentar quer declarar o terreiro Axé Batistini, em São Bernardo do Campo, como patrimônio cultural e imaterial do Estado. Um projeto de denominação de tombamento do deputado Alessi Brandão, que tem a sua religião, que tem a sua cultura para Umbanda, Candomblé, e que foi aprovado, mesmo com deputados que têm outra origem de denominação religiosa, mas entenderam que a pluralidade, a diversidade faz parte da democracia. Então esse é um projeto que nós destacamos. Os deputados também apreciaram parecer a projeto originário da comissão sobre a cobrança da dívida ativa do Estado e dos municípios pelo Poder Judiciário Estadual. E nós temos hoje processos em número de 30 milhões, algo parecido com isso, que não tem como, ele para todo o procedimento no judiciário por questões simples de endereço, nome, telefone, documentos, RG, e que isso passa a ser agora feito de forma diferenciada, que já chega dentro do processo com todos esses detalhes colocados, para que não se perca tempo em ir atrás de quem tem o direito ou quem tem a obrigação dentro dessa dívida ativa. Foi aprovado hoje pela CCJ e agora vai passar por comissão de mérito, mas isso agiliza os trabalhos para os brasileiros que moram no estado de São Paulo. Então, uma comissão sempre muito proativa, uma comissão sempre muito trabalhada e que hoje encerra seu trabalho mais uma vez com todos os projetos, de uma forma ou de outra, deliberados. Previsão do tempo para amanhã, sexta-feira, em São Paulo. Nublado com possibilidade de chuvas no fim da tarde, hein? A máxima prevista é de 30 graus. Campinas, a sexta-feira, vai ser de tempo bom com sol, também entre nuvens. A máxima fica nos 30 graus também. São José dos Campos, tempo bom, máxima de 31 graus. Sorocaba, tempo bom com sol entre nuvens, máxima de 30 graus. Ribeirão Preto, sexta-feira vai ser de sol entre nuvens. Os termômetros chegam até 33 graus. A reorganização escolar é tema debatido em audiência pública aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo. Os detalhes depois do intervalo. Reorganização escolar. Este foi o assunto da audiência pública que trouxe estudantes, pais e professores do Estado na Assembleia Legislativa. A educação brasileira é dividida em 3 níveis: o ensino fundamental 1, fundamental 2 e o médio. Em 2016, entrará em vigor um novo modelo de organização. E aí é que está o problema. Fundamentalmente, se trata não da melhoria da educação pública na rede pública estadual. Se trata essencialmente de conter gastos, de uma questão financeira e não pedagógica. No novo modelo, os ciclos ficarão totalmente separados. Alunos do Fundamental 1 numa escola, do Fundamental 2 em outra. Mas na prática, professores temem que isso não aconteça. Vamos discutir a redução dos alunos em sala de aula. É algo prioritário, porque as crianças e os jovens, elas demandam não só o conteúdo, né, do saber historicamente acumulado, ela demanda um olhar subjetivo para uma criança, para um jovem, que exige de você, a sua demanda é pedagógica, ela é pedagógica e ela é também uma demanda emocional e psicológica. Com 35, 50 alunos em sala de aula, nós nunca vamos melhorar a qualidade de ensino em São Paulo.
Esta modificação faz parte do projeto de lei 1038 de 2015, o novo Plano Estadual de Educação. Proposta com 23 metas e 10 anos de vigência. Ele ainda não foi aprovado e a Assembleia vem realizando várias audiências públicas para discutir o PL. A gente acha que esse modelo de escola, que é o modelo da obediência, que é o modelo da fragmentação, da divisão e tal, e da disciplina sem construção, é um modelo que leva o país a ser um país condenado ao fracasso. E a gente gostaria que a escola fosse um instrumento de transformação, de melhoria da realidade, ainda mais nesse momento de crise que a gente está vivendo, né? Hoje o estado de São Paulo tem mais de 5 mil escolas e 4 milhões de estudantes na rede estadual, que serão atingidos diretamente por todas essas mudanças. Reorganização significa fechamento de escolas, superlotação de salas, fechamento de salas de aula, demissão de professores e separação das famílias, porque numa família que tem 2, 3 alunos na mesma escola, esses alunos serão separados. Imagina a mãe ter que levar um filho em cada escola, não vai, a mãe tem que trabalhar, o pai também. É um absurdo, é um atentado, é um crime contra a educação pública do Estado de São Paulo, esse projeto de reorganização. A Comissão de Transportes e Comunicações aprova requerimento que exige esclarecimentos da Volkswagen do Brasil. Os deputados querem saber se houve a manipulação dos resultados de testes sobre a emissão de poluentes em veículos produzidos ou comercializados no estado de São Paulo. Os deputados debateram 33 itens que estavam em pauta. Entre os assuntos discutidos, um requerimento à montadora da Volkswagen. O objetivo é que a empresa preste esclarecimentos em relação à fraude recém-descoberta que alterava os resultados da emissão de gases poluentes dos automóveis. Nós temos veículos que vêm da Argentina, de outros países, que é da montadora, e nós queremos oficialmente saber dela se esses veículos que estão circulando no estado também sofreram esta fraude e adulteração, qual é as providências que a montadora estará tomando, o que isso significa, aonde o dono do veículo, aquele que adquiriu, procura qual concessionário, qual prazo, o equipamento será trocado, não será, enfim, são várias dúvidas. E está pautada um assunto que tem hoje a grande comoção e a necessidade do mundo, que é o meio ambiente. A fraude envolvendo o software foi descoberta inicialmente nos Estados Unidos pela Agência de Proteção Ambiental. Segundo a denúncia, o equipamento detectava quando os carros estavam sendo avaliados, ativava o controle de emissão de poluentes, que era desabilitado em seguida. Imagine você, compra um veículo achando que ele está colaborando com o meio ambiente, você aceitou fazer um investimento maior e na verdade é mentira, porque o dispositivo, o equipamento que estaria medindo esta emissão de poluente estava alterado. Então a gente quer também, eu acho que é uma necessidade do estado de São Paulo, saber e vou mais longe. Isso aí desperta para uma preocupação saber como estão as outras montadoras. Se teve a fraude na Volks, é óbvio que nós não queremos punir, mas exigir dos órgãos fiscalizadores, do Inmetro, da Secretaria de Meio Ambiente, do Ministério do Meio Ambiente, quais são os critérios que eles estão adotando para fiscalizar estes veículos e saber se efetivamente aqui no estado de São Paulo e até mesmo no Brasil, o consumidor não está levando o gato para o lebre. Veículos fabricados entre os anos de 2009 e 2015 foram afetados e chegaram a 11 países. Assim que notificada, a empresa tem 30 dias para dar um parecer. Representantes das 3 universidades estaduais de São Paulo vieram à Assembleia Legislativa prestar esclarecimentos sobre a situação financeira das instituições. Os convidados participaram de uma reunião da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento. O que nós fizemos hoje aqui, se não debater um assunto, que é a questão do teto, que é a questão de mais recursos, mas principalmente, quero dizer, é o teto que está movendo esse debate aqui, né? E para isso nós precisamos debater, convencer e formar uma massa crítica aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, até porque nós queremos que as universidades continuem desempenhando com excelência o seu papel no desenvolvimento do Estado de São Paulo. Com a atual crise do país, USP, Unesp e Unicamp enfrentam problemas parecidos. A Unesp deixou de receber esse ano cerca de 130 milhões de reais. Isso faz a diferença em termos de investimento em laboratórios, em construções e no próprio custeio do dia a dia da universidade.
O teto salarial do funcionalismo público estadual foi um dos temas discutidos. Isto porque uma emenda constitucional de 2003 determinou que cada estado pode fixar o seu subteto. O Supremo Tribunal Federal definiu como é que faz a conta. Nós estamos fazendo a conta de acordo com a forma como... E impondo o teto, quer dizer, está todo mundo. Os professores titulares, em particular, estão tendo redução de salário. Diante de todos os atuais problemas, as universidades vêm tomando medidas para driblar a crise. O cuidado tem sido muito grande, a gestão tem sido muito cuidadosa com relação à folha, paralisando as contratações em determinados momentos, fazendo contratações muito específicas em locais muito prioritários em outros momentos. Medidas que precisam ser tomadas sem afetar a qualidade do produto final, o ensino. Onde que nós não estamos cortando? Na área de ensino e na área de saúde. Mais previsão do tempo para amanhã em outras cidades do interior e também do litoral do estado. Santos, tempo bom com sol entre nuvens, a máxima fica nos 30 graus. São José do Rio Preto, sexta-feira vai ser de tempo bom e ensolarado. A máxima chega aos 33. Mogi das Cruzes, tempo com sol entre nuvens. A máxima fica nos 31 graus. Piracicaba, sexta-feira vai ser de tempo bom, os termômetros marcam até 30 graus. O diretor da ACESP fala da crise hídrica para os deputados da Comissão de Infraestrutura. Você vai ver depois do intervalo. Alunos do ensino médio visitam o Palácio 9 de Julho para entender como a Assembleia Legislativa funciona. Eles só têm 13 anos e já são candidatos a entender de política. A escola montou até um projeto. Traz os alunos para aprender como a Assembleia Legislativa funciona. Eu consegui aprender como, a importância desse lugar para a democracia desse país e eu estou achando muito interessante. É a primeira vez que eu venho, aí passando aqui, é legal conhecer os lugares da nossa cidade, do nosso país. E não é que essa turminha chegou em dia de aula prática, é o momento da prestação de contas, que é quando o secretário de governo vem até a Assembleia e explica aos deputados estaduais de que forma a pasta está aplicando os recursos. É justamente o que o secretário de Desenvolvimento Econômico e vice-governador de São Paulo, Márcio França, está fazendo agora. E tudo isso deve acontecer todos os semestres, de acordo com a Constituição estadual. São Paulo arrecadou quase 90 bilhões de reais no ano passado. Aplicou 25 bilhões e 700 milhões em investimento público. No primeiro semestre deste ano, foram abertas 84.404 empresas no estado. O número é 2,35% maior do que no mesmo período do ano passado, quando foram 82.473. Um indício, segundo o secretário, de resistência à crise econômica. Na crise, ela é uma junção de dois fatores, de dificuldade e de oportunidade. É preciso enxergar qual é o lado da oportunidade. E existem lados de oportunidade. Quem trabalha com celulose, com papel, com algum tipo de área, está muito bem. Quem trabalha com carne, com produção agrícola em algumas áreas, está muito bem. Então é preciso encontrar a área de crescimento e a gente tem que incentivar os que estão com dificuldade, que é a nossa tarefa. E uma das tarefas é alterar a legislação, facilitar a vida do contribuinte, jogar um tapete vermelho para que ele possa empreender e acreditar em São Paulo cada vez mais. A prestação de contas seguiu com os números da rede de ensino técnico profissionalizante. Existem 65 FATECs e mais de 200 ETECs no estado. E São Paulo recebeu 73% de tudo o que foi investido em desenvolvimento e pesquisa no país. É muito importante que a gente tenha a vinda dos nossos secretários, do nosso vice-governador, para que a gente possa também adquirir conhecimentos e poder transmiti-los. Prestar conta aqui na casa, que é a Assembleia Legislativa, que é quem aprova as leis, quem aprova o orçamento, é fundamental. E é esse o papel, um dos papéis do Legislativo: acompanhar, fiscalizar, monitorar e cobrar.
Para estudantes e professores, dever cumprido. Talvez os nossos alunos com idade de 12, 13 anos ainda não entendam muito bem o que significa uma prestação de contas. Mas é importante que eles comecem a ter esse contato para saber, olha, eu pago impostos, como é que funciona isso e aonde vão os nossos impostos, né? Eu acho que isso que é importante. Pauta extensa em debate na reunião da Comissão de Infraestrutura. O destaque foi a participação do diretor da CESP, que falou sobre a crise hídrica do Estado. 10 itens na pauta da Comissão de Infraestrutura, 2 projetos de lei, 2 moções e 5 requerimentos para serem deliberados. 7 serão revisados, mas 3 foram votados e aprovados. Um deles, de autoria do deputado Hélio Nishimoto, dá descontos fiscais para as empresas que se adequarem às normas de eficiência energética. Na segunda parte da reunião, os deputados ouviram o diretor-presidente da Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo, a ARCESP, José Bonifácio de Souza Filho. Ele falou de fiscalização, crise hídrica e os aumentos na conta de água. Foi feita a revisão tarifária da Sabesp, foi colocada em vigor uma nova tarifa de água, resultante da revisão, e em função dos aumentos fortíssimos que houve na tarifa de eletricidade, a Sabesp usa eletricidade para bombear água, encanada para bombear esgotos, ela teve um aumento de custos de um lado. E em função da falta de chuvas e da crise hídrica fortíssima, nós tivemos uma redução enorme na quantidade de água, então os custos da Sabesp praticamente não se alteraram e a quantidade de água obtida caiu muito. Então, o custo por metro cúbico de água teve que ser ajustado sob pena de criar um problema para a concessionária. Os investimentos que ela vem fazendo, isso daí na próxima revisão tarifária, que é só em 2017, serão eventualmente considerados, analisados esses investimentos. O ano que vem, abril de 2016, é um ano em que vai ter o reajuste inflacionário normal. Se a inflação está em torno de 8,5%, 9% ao mês, esse deve ser o reajuste da água no ano que vem. A apresentação demorou cerca de 2 horas. O presidente da comissão ficou satisfeito com a prestação de contas, menos com um assunto. O que a gente estava colocando no debate da necessidade da ARCESP é acompanhar, exigir que haja uma reservação maior por determinado tempo, ou seja, tem que calcular aí que se tiver uma crise, se tiver um problema maior, uma contaminação no reservatório, uma crise hídrica de novo, algum problema, que haja um sistema que permita atravessar por esse período de forma mais longa, né? Não dá do jeito que está hoje é cômodo, porque a Sabesp enquanto empresa, né? Ela não perde, só quem perde é o consumidor, que tem menos água e paga mais. Previsão do tempo para amanhã, sexta-feira, em mais cidades do interior do estado. Em Franca, tempo com sol entre nuvens, faz calor, a máxima chega aos 30 graus. Bauru, a sexta-feira vai ser de tempo bom, temperatura máxima chega aos 31 graus. Limeira, tempo com sol entre nuvens, faz calor, a máxima chega a 30 graus. Marília, a previsão do tempo para sexta-feira, amanhã é de tempo bom com calor, temperatura máxima chega aos 30 graus. O Jornal da Assembleia de hoje termina aqui, mas você pode acompanhar toda a programação da TV Assembleia SP no portal www.l.sp.gov.br. A gente se vê de novo amanhã a partir do meio-dia. Até lá.